Tu já percebeu como é interessante que da mesma maneira que entrou o pecado e a morte, da mesma maneira entrou a justificação e a salvação? É interessante que a Bíblia fala que através de Adão, um só homem, toda a humanidade morreu em Adão. Por quê? Quem conhece já sobre a morte espiritual entende que no dia que Adão pecou, assim como Deus falou que seria, Adão morreu, mas não Adão físico, Adão material, não. O corpo biológico de Adão morreu apenas 930 anos depois. Porém, Adão fisicamente morreu naquele mesmo dia. Houve uma ruptura no elo que conectava Deus ao homem, que é o Espírito. Afinal, a nossa parte que provém dele é o Espírito. Então, através do pecado de Adão, toda a humanidade morreu com ele naquele momento. Por quê? Porque todos que nasceriam depois dele nasceriam com o espírito morto, em sono profundo, para não ficar chato falar que está morto, tá? Em sono profundo. Mas o espírito precisa ser vivificado, assim como a Bíblia fala. Não é o nosso corpo físico que precisa ser vivificado, e sim o espírito. E lembrando que só vivifica algo que não está vivo, que está morto, e é vivificado. E da mesma forma, através da morte de Jesus, toda a humanidade recebeu o caminho de volta. Deus usou a mesma porta. Entende? A morte. Através da morte de Adão, todos morreram com Adão, porque todos que nasceram após ele, nasceram com o espírito desconectado. Uma vez que o espírito está desconectado, o ser humano, a partir daí, começou a agir através da alma. Quem manda no jogo é a alma, quem está dominando é a alma, até que o espírito seja vivificado e aí ele tome as rédeas do jogo. Então a pessoa começa a ter uma vida consciente. E é muito interessante porque justamente a morte de Adão espiritual levou toda a humanidade a morrer com ele naquele mesmo momento. E da mesma forma, a morte de Cristo, a morte de Jesus na cruz, fez toda a humanidade entrar na porta de volta com ele. Entende? Não todo mundo, é óbvio, mas aqueles que crerem nele e aceitarem o testemunho dele, esses recebem o Espírito Santo e são vivificados. Esse é o caminho de volta para casa.